Opa! Essa é uma continuação de uma obra que já tem aqui no canal. Se você quiser uma próxima parte, comenta aí embaixo que eu trago, hein? Fui! Jim fica assustado, falando que o puro osso acabou de falar. O esqueleto começa a se mover, todo desengonçado. Jim fica se perguntando por que ele está se movendo dessa forma. O esqueleto cai de cara no chão. Ele pergunta se o bicho morreu, tenta encostar nele com a pontinha do pé. Ele só escuta o Prota mandando ele tirar o pé daí, cansado. Fala que controlar um soldado esqueleto é mais difícil do que ele pensava. Um grupo de figurantes pergunta do seu líder, John, se eles vão ficar aqui ou vão patrulhar ao redor. Ele fala que não sabe que tipo de monstro irão encontrar, então manda terem cuidado e acha que devem ficar aqui por mais uns dias para averiguar a situação. E parece que todos se juntaram aqui. Se acontecer alguma coisa, podemos nos juntar para sobreviver. O cara pergunta se eles se juntaram aqui pensando na mesma coisa. John fica rindo, falando que não existe nenhum outro grupo mais influente que a Guilda Messias aqui. Então será vantajoso ficar com esses grupos. Jin já aparece preparando um golpe, dá um soco no orc chamando de Punch Injection. Fica com um sorrisinho na cara pensando que estava com medo dessa dungeon, mesmo eles sendo muito fracos. Ou eu fiquei mais forte? Ele vai olhar para o lado e vê o esqueleto do Prota fatiando dois orcs rapidinho. Ele fica calado na mesma hora, olhando para trás, fala que aquele idiota é o verdadeiro monstro aqui. De primeira, era difícil para ele andar, ele só ficava caindo e caindo. Mas olha para ele agora, correndo para todo lado. Fala que esses esqueletos invocados não são brincadeira, mas desde quando ele consegue controlar isso? Ele fica irritado, falando que isso é injusto. Alguém que está dando duro como tanque, mas ele está só escondido em um local seguro, com uma máscara. Ele é só um aproveitador. Jin vê algo que lhe espanta. É um esqueleto que o Proto invocou. Jin fica espantado, se perguntando se ele consegue usar a skill de invocação, mesmo nessa condição. O Proto tá pensativo, fala que consegue usar a skill de invocação, mas isso consumiu o triplo de poder mágico, e não acha que consegue usar sangue venenoso por isso. O esqueleto pergunta como o Jin está. Ele pergunta se não é falta de respeito falar com as pessoas sem não olhar nos olhos dela. E é estranho, porque parece que essa pilha de ossos está me ignorando. Acho que preciso de um punch injection nela. Escuto uma voz falando que então é assim. Prota já aparece atrás dele, perguntando se vai querer dessa forma. Jin se vira assustado, falando que quase morreu do coração. O Prota pergunta como ele está se sentindo. Ele fala que se sente melhor depois de dar uma surra em quem não tem boas maneiras. Gaguejando, fala que não estava falando do Prota, mas sim dos monstros. O Prota pergunta se deve ir com tudo agora então. A gente já fica assustado, falando que mal acabou de lutar e a gente vai com tudo para quê? E o que vem depois desses orcs? O Prota com sua máscara bizarra fala que isso foi só um aquecimento. Jin fica desesperado, falando que parando para pensar, seu corpo não está se sentindo bem, rindo de nervoso. Fala que tem aquela coisa, um pouco de anemia, botando a mão na cabeça, perguntando por que está ficando tonto. Ó o ator vagabundo. O negócio espeta em sua barriga. Ele se, ele se pergunta o que está fazendo. O Prota fala que ele disse que estava com anemia, então vai lascar o ferro nele. Jin fica irritado, falando: ferro? Você vai me espetar com a espada? O Prota fala que dessa forma ele vai entrar de qualquer jeito. Jin fica irritado, falando como ele pode dizer isso. O Prota indo embora, fala que parece que ele está bem e eles têm que ir, tem muito que preparar ainda. Jin fica frustrado, chamando ele de lunático e não pode fazer nada com ele. Uma árvore caindo. O Prota está brincando de Minecraft. Jin fica se perguntando o que ele está fazendo. Ele está cortando árvore em vez de monstro desde que entramos na dungeon. No segundo dia, um goblin assustado correndo, um grupo de figurantes atrás dele, matam todos os bichinhos, coitadinho, velho. No terceiro dia, a batalha continua. Um figurante pergunta por que isso está tão chato. Era para ser uma quest de sobrevivência, porque o número de monstros está tão pequeno. John, olhando para o lugar, fala que isso era para ser uma quest de sobrevivência, mas ninguém está sendo cercado e está muito calmo. Uma parede de tronco na floresta. Prota chama a atenção do seu Nimbus novamente e ganha outra carta de habilidade, o domínio do guerreiro esqueleto, uma habilidade que fortalece seus soldados e aumenta o número de invocações. Ele dá um sorrisinho vagabundo e chama a Jin para ir embora. Jin fala que ainda podem usar isso. E por que precisam ir agora? Eles demoraram muito para fazer isso ontem. Prota fala que a situação mudou e ele tira sua máscara, começa a andar em direção de um orc, coloca sua mão e fica assustado. Prota invoca mais dois esqueletos. Jin pergunta se ele não tinha falado que seu limite
limite era 5. O Prota fala que sim, mas isso foi antes. Dá um sorriso falando que agora a situação mudou. Correndo pela floresta, John se assusta, mandando olhar isso. Um monte de orcs jogado no chão. Ficam se perguntando quantos são. Nervoso, fala que isso parece mais um massacre do que uma batalha. Quem fez isso é muito habilidoso. O figurante apontando fala que tem muito mais ali. Ele vai se aproximando para olhar, fica espantado. Um labirinto enorme feito de madeira. Ele assustado, fica se perguntando se isso é um labirinto. Ó, parece que temos um Sherlock Holmes em cima da madeira. Toma outro susto, falando que esse labirinto foi criado para atrair os monstros. E olhando naquela direção, tem ainda mais. Mas nada se compara à parte mais profunda, se perguntando o que a pessoa que está por trás disso está planejando. E isso é diferente do que qualquer outra batalha que ele já viu. Ele soluciona o caso, falando que esse é o motivo de todos poderem relaxar. E isso é ruim. Ele precisa juntar todos os jogadores que sobraram. Jim fala que não é seu estilo usar armadilhas para pegar monstro, mas acha que depende da situação. E por que continuam andando por aí, já que trabalharam muito para construir aquilo ontem? Ele pergunta se não vão ter que fazer aquilo de novo. Prota manda ele não se preocupar. Fala que agora o poder de luta aumentou. Labirintos e armadilhas são perca de tempo. Fala que é mais rápido e caçá-los. E Jin diz que isso é muito melhor. Agora é hora de mostrar suas habilidades. O Prota puxa sua espada. E Jin fica todo assustado, falando que já melhorou da sua anemia. O Prota fala que puxou porque vai na frente dessa vez. Jin fica todo animado, falando que vai dar o seu melhor. E não suportaria ver um cara desajeitado na sua frente. Poucos segundos depois, Jin já está ofegante, pedindo para esperarem ele. O esqueleto se aproxima dele. Ele olha para o esqueleto, que olha para ele de volta. O esqueleto se vira e deixa ele para trás. Jin fica irritado, perguntando se o esqueleto está zoando com a cara dele, mandando ele esperar para levar uma porrada. O esqueleto só ignora e segue reto. Frustrado, fica se perguntando se o Prota tem um estoque infinito de estamina, mas não acha que seja isso. Acha que é o estilo de luta dele, que é diferente do seu. Sempre que está lutando, usando suas mãos, sua estamina acaba muito rápido. Enquanto isso, esse cara consegue atacar seu oponente e fugir sem problemas. É um estilo de luta de combate eficiente. Ele fala que é frustrante, mas quer aprender esse estilo de luta também. O Prota olha para trás, pergunta se ele não ia mostrar suas habilidades. Jin, na sua mente, se pergunta como ele pode lembrar disso, mas fala que está prestes a mostrar. Ele corre em direção a um grupo de kobolds. O Prota fala que se ele for o Jin que ele conhece, com certeza vai fazer os movimentos que ele mostrou. Não havia ninguém que pudesse guiá-lo até agora, então ele só acreditava em seu corpo imortal e seus ataques impensados. O Prota diz que ele vai ficar mais útil com o tempo, dá um sorrisinho bandido, fala que vai torná-lo mais útil. Jin, cansado, fica pensativo porque ele está indo tão longe pela quest de sobrevivência. Se pergunta se será que ele perdeu alguma coisa com esses monstros. Jin fica com raiva e fala que isso é muito até para um humano. Ele está trabalhando há 8 horas sem parar e não é uma máquina. Prota fala que vão descansar. Ele fica todo felizinho perguntando aonde. Jin começa a devorar sua comida. Um esqueleto se aproxima dele. Ele oferece um pedaço e pergunta se ele quer. E se quiser é só estender a mão. O esqueleto estende a mão. Ele fica espantado, feliz, fala que o puro osso está se abrindo com ele. Jin olha para o Prota e fala que isso que é parceria. Diz que está emocionado. Esse é o sentimento entre parceiros que não pode ser explicado. Ele vai perguntar se o Prota está com fome, mas vê o esqueleto levando a comida para o Prota. Jin fica irritado, falando que era o Prota que estava controlando o esqueleto. O Prota fala que quer saber o gosto dessa tal de parceria. Jin fica com raiva, falando que ele trabalhou duro e o Prota ainda rouba ele. Se ficar pegando as coisas grátis assim, vai ficar careca igual o Sechan. O Prota fica careca, hein? Fala que é a primeira vez que ouve falar sobre a aparência de Sechan. Eles escutam um barulho bem alto. Jin pergunta se foi um sinal de resgate e fala que a gente massacrou a maioria dos monstros. Ainda restam alguns. O Prota fala que isso não é um sinal de resgate. Jin pergunta o que é então. O Prota fala que já que vamos para o segundo andar depois dessa quest, eles estão chamando os players para decidir a ordem de caça da cobra mortal. Jin pergunta se não é o bastante eles juntarem poder, mas ainda vão decidir uma ordem de caça. Eles são muito arrogantes. O Prota fala que eles ficaram muito relaxados nos últimos 5 dias, por isso estão confiantes. Ele manda a Jin esperar ele ver essa habilidade que ganhou. Aí eles continuam. Jin fica espantado, falando que isso é uma habilidade de classe ouro. O Prota, sorrindo, fala que essa é a principal habilidade que o antigo rei dos mortos usava: explosão de corpo. Ao injetar mana no corpo de um
monstro pode fazer explodir a qualquer hora. Os figurantes se reúnem em um só local. John chama a atenção de todos e fala que agora que quase todos estão reunidos aqui, irá falar. Fala que em alguns minutos o segundo andar vai abrir e a aliança, incluindo a guilda Hatay, serão os primeiros a entrar. E pergunta se alguém tem alguma objeção. Jin, rindo, fala que, como o Prota disse, eles são loucos por fazer uma ordem de caça. John fala que, como ninguém tem objeções, vai dizer só uma coisa: não interfiram na caçada ou eu vou matar vocês. Prota pensativo, fala que isso foi para ele. Jin pergunta se o Prota tem algum plano em mente. Um figurante já chega empurrando o Jin, perguntando se ele entendeu. Jin fica puto, se perguntando se esse cara é louco. Ele vai se preparar para dar um porradão. O Prota segura ele e manda ele não fazer isso. E fala para o figurante que está tudo certo. O figurante vai embora rindo: ah, miserável, daqui a pouco tu morre, seu bandido. Jin pergunta por que o Prota parou ele. O Prota pergunta se ele conseguiria dar conta de todo mundo aqui. Ele fala que a faixa vermelha no braço deles mostra que estão todos no mesmo time, mas parece que você não notou isso, não é, seu bobão? Jin, nervoso, fala que não tem como ele não ter notado. Pensando, fala que é por isso que todos estavam calados. Ele fala que não tem ninguém sem a faixa vermelha. Pergunta se temos alguma chance contra eles. Prota rindo, pergunta o que ele acha. No segundo andar, olha o tamanho dessa cobra mortal, filho. Os figurantes viram até parte da natureza para ela não ver eles. Ela começa a procurar. O figurante tá quase se borrando de medo. Ela fica em pé igual uma naja. Os figurantes parecem até camaleão camuflados. Olha isso, velho. O John grita agora. Começa uma chuva de magia em direção à cobra mortal. Ela dá um grito: ah! O Prota tá só olhando aquilo. Jin pergunta se ele vai ficar parado. Eles podem acabar conseguindo matar ela. O Prota fala que isso seria impossível. Opa, se você ficou até aqui, um beijão, hein? Comenta aí embaixo do teclado. Fui!